Fala galera, mais um Demian Maia Podcast aqui no YouTube e nos aplicativos de podcast. Hoje uma presença muito especial de um cara que eu admirava muito antes de conhecer, acabei tendo a sorte de conhecer, de entrevista para ele, e ele curte MMA também. E é um cara que, para usar aí o clichê, dispensa apresentações, que é o Rafinha Bastos. Ele é humorista, ele é jornalista, apresentador, YouTube, empreendedor e uma coisa que eu acho que alguns não sabem, atleta também, né, Rafinha? Fui, cara, fui. Olha, eu só virei comediante porque talvez eu não fosse tão bom no basquete. Eu fui profissional até os 24, 25 anos. Infelizmente, o basquete é um esporte que não dá dinheiro suficiente para você ter uma vida muito garantida, assim, né? Uhum. O terceiro zagueiro reserva do Botafogo ganha a mesma grana do cara da seleção brasileira de basquete. Então, É para verdade. você ser um cara que consegue se bancar financeiramente com basquete, você precisa ser muito pica. Talvez eu não tivesse não fosse tão bom assim, e aí eu resolvi fazer outras coisas e não me arrependo. A vida se encaminhou para um lado legal. Cara, eu tava pesquisando aqui, eu não sabia que você foi campeão gaúcho pelo Sojipa. Fui, cara, eu joguei basquete até 24, 25 anos. Fui campeão gaúcho, joguei Liga Nacional, eu joguei nos Estados Unidos. Na verdade, assim, o contato que eu tive com a comédia, com stand-up comedy, que é esse negócio que virou meio que a minha vida, Uhum. se deu quando eu fui jogar basquete nos Estados Unidos. Eu tinha bolsa, eu era um atleta bolsista, jogava NCAA, que é o Campeonato Eu tô Universitário ligado. Americano. Uhum. E aí eu conheci o stand-up comedy na televisão. A gente não tinha TV a cabo, não era tão forte assim aqui no Brasil, a gente não tinha esses canais de comédia e tal. Uhum. Mas, cara, a minha vida era o basquete. O trabalho, o jornalismo, tudo isso, tudo que virou a minha vida depois era a minha segunda opção, assim, sabe? Eu queria mesmo era ser atleta. Por isso que eu admiro muito a carreira do cara que se dedica ao esporte e como isso pode ser duro. E como o número tão reduzido de pessoas que conseguem tirar um sustento bacana através do esporte num país como o Brasil, assim, cara, é Uhum. foda. Então, a minha opção foi por tentar outra estrada, mas a minha prioridade sempre foi o esporte, sempre foi. Para quem não sabe, NCAA é um campeonato gigantesco nos Estados É. Unidos, né? O modelo dele de esporte é diferente do modelo brasileiro europeu, que é mais baseado em federações, tal. Ele é, Clube, né? é Clube, né? O Brasil, esses exatamente caras é clube. clube. Lá tá tudo ligado à escola. Não, engraçado é O que os caras, eles veem NCAA como se fosse, cara, ver esporte profissional. Quer dizer, eles são praticamente profissionais, mas eu digo, tem público gigante. Às vezes a NCAA tem mais público do que o esporte que já é profissional, né? É louco, né? Porque como é ligado à universidade, tanto os mais velhos quanto os mais novos, todos têm uma ligação com a instituição Uhum. da universidade. E muitas vezes, como no caso da minha universidade, a universidade tinha mais alunos do que a cidade tinha moradores, porque tinham pessoas que vinham de fora. Então, assim, Onde que a era, Rafinha? universidade era no Nebraska, no Em meio do Nebraska, eu tô país, assim. ligado, tô ligado. No meio do país era onde eu estudava. Uhum. E é do caralho, assim, cara, porque realmente é isso que você tá falando. O esporte universitário nos Estados Unidos, ele move às vezes mais do que o esporte profissional, porque ele trata muito dessas cidades pequenas, todas elas gira tudo em torno da universidade. Porque pensa um estado como o Nebraska, não tem nenhum time Uhum. profissional de nenhum esporte. Não Verdade. tem futebol americano, não tem beisebol, não tem basquete, então tudo gira em torno das instituições estudantis. Então o esporte universitário é foda. A grande discussão nos Estados Unidos é se ele é tão profissional e rola tanto dinheiro, por que os atletas são proibidos de ganhar? É. Porque nos Estados Unidos é isso, né? O atleta universitário ele não Uhum. pode ganhar dinheiro nenhum. E os É. caras geram fortunas para as Nikes, para as Adidas da Para a vida. própria NCAA, É, a liga. a própria liga ganha muita grana, né? E os atletas não podem, é foda isso. Não, esse meio oeste todo que você falou, Nebraska, Ohio, Oklahoma, cara, tem um wrestling muito forte, você deve ter visto lá, e realmente Aham.
Os caras, eu costumo treinar nos Estados Unidos, eu vou muito na Columbia University, que é em Nova York, que não é tão focada em esporte, mas é uma puta faculdade, né? E tem um wrestling que tá ficando cada vez melhor. E eu vejo muito essa discussão, porque principalmente wrestler, os caras de luta olímpica, eles não têm uma carreira profissional depois, né? É só Sim. amador ali na faculdade. Sim. E porque o estilo que eles fazem, o folk style lá, que é universitário, só existe nos Estados Unidos. Depois, se eles quiserem lutar Olimpíadas, essas coisas, eles têm que adaptar para o freestyle, que é o estilo livre, que a outra é um pouco diferente. Seria como um judô e um jiu-jitsu. Não sei se você sabia disso. Então a luta que o cara pratica na universidade não é a não mesma é o das mesmo Olimpíadas. esporte, não é a greco-romana do esporte olímpico, não é a mesma coisa. Não. No esporte olímpico tem duas lutas. Tem a freestyle, que é o estilo livre, que é aquele que vale agarrar a perna, derrubar, que a maioria dos caras vem. A greco-romana, que é só da cintura para cima. E o que eles praticam na universidade lá, isso eu descobri quando eu comecei a treinar lá. É o folk style, que é um estilo que só tem nos Estados Unidos. E os caras só treinam lá. Então imagina, é como se o cara treinasse judô a vida inteira e fosse nas Olimpíadas competir jiu-jitsu ou vice-versa. Tipo, os caras têm que fazer uma puta adaptação, cara, pra lutar. Então as opções profissionais do cara acabam sendo o quê? Esses WWE da vida? Ou hoje em dia o MMA. Ou o MMA. Caralho, na hora que ele sai. Ou ir pro Centro Olímpico americano, que hoje em dia tem vários espalhados pelos Estados Unidos, né, que eles fizeram, e treinar wrestling para tentar ir para as Olimpíadas, mundiais e esse tipo de coisa. Nossa senhora, não sabia disso, não sabia. Ô, Rafinha, você é jornalista também, né? Foi igual eu, formado em jornalismo, e foi fazer outra coisa, né? Lógico que tem relação também, mas é engraçado, estava reparando isso, porque todo jornalista vai fazer outra coisa. Tenho vários colegas também da faculdade que foram buscar outras profissões. Eu me formei em jornalismo em 99, lá no Rio Grande do Sul. Eu me formei em 2000. Então, faz puta no tempo. Eu tinha a minha vontade, quando eu fiz a faculdade de jornalismo, eu tinha um sonho só. Eu queria trabalhar em transmissões esportivas de basquete da NBA. Era muito específico o porquê que eu fiz a faculdade de jornalismo. Depois, obviamente, a faculdade de jornalismo me ensinou certas coisas que me ajudaram muito na minha profissão, inclusive hoje. A observação, sabe? A escrita mais fácil, mais simples, sem muito rebuscamento, indo direto ao ponto. Tudo isso ajuda muito para mim quando eu vou subir em cima do palco ou vou fazer um texto. A faculdade de jornalismo me ajudou muito, apesar de eu não ter feito muito jornalismo, né? Eu acabei fazendo ali na época do CQC, eu fazia a Liga, que era um programa que eu gostava muito de fazer. Eu fiz no jornalismo... O próprio Agora é Tarde, né? Isso. O entrevistar também me ajuda muito, mas eu nunca achei que você, para ser jornalista, precisasse de um diploma, sabe? Porque é uma faculdade que é de comunicação. Tem excelentes jornalistas que não passaram pela faculdade, e tem faculdades e tem pessoas que fizeram faculdade que nem são tão grandes jornalistas assim. Mas a faculdade me ensinou muito na minha profissão, que acabou se tornando, que é a profissão de comediante. Então, me ajudou muito, assim, me deu uma base muito legal e tal. E também eu tive a oportunidade de, durante a faculdade, transar com o pessoal, que é muito bacana isso. Né? Porque a faculdade de jornalismo tem esse momento aí que é verdade, eu lembro que minha classe, cara, eram 10 homens e 30 mulheres. Essa é a vantagem. A tristeza é o cara que faz engenharia, né? Que tem uma mulher, assim, sempre, uma mulher que é aquela mulher que fala, ela passa no campo, você fala, ela faz engenharia. Certeza que essa faz. Então, a faculdade de jornalismo tinha uma alegria, assim, as festas da faculdade e tudo. E era a única faculdade, como era um curso muito fácil, era a única faculdade que eu tinha condições de fazer durante o período que, basicamente, minha vida girava em torno do esporte. É isso, eu fazia... Eu esperava acabar a merda da aula para pegar minha bolsa e ir pro treino. Não era igualzinho eu, porque você sabe que eu prestei veterinária, né? Na época a luta não era muito que uma opção. Aí eu prestei veterinária na universidade aqui do estado, a USP, né? Universidade de São Paulo. Passei para a primeira fase, aí não passei na segunda. E aí eu falei, cara, eu vou prestar jornalismo, porque uma vez um professor sempre falou, pô, presta jornalismo, você gosta de humanas. E aí eu prestei, cara, e foi a melhor coisa que me aconteceu, porque é o que você falou, ela era uma faculdade, entre aspas, fácil. Então, assim,
era das 8 ao meio-dia, se não me engano, eu saía de lá correndo para ir treinar e dar aula, Isso, fazer as coisas. isso. Então, se eu tivesse feito veterinária, com certeza eu não conseguiria ter sido atleta. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que você está me perguntando, eu não sei se eu posso perguntar Claro, também. claro, claro. Antes de você ter um estouro na carreira de MMA, você já tinha a tua academia? Cara, no jiu-jitsu a gente começa a dar aula muito cedo, né? Porque assim, o pessoal reclama que não tem patrocínio no jiu-jitsu, mas a gente tem uma sorte muito grande que a família Gracie implantou uma cultura de cobrar as aulas particulares muito caras, né? Muito caras mesmo. Por exemplo, tem gente hoje em dia que chega a cobrar R$1.500 uma aula. É preço de médico de alto nível. Caralho, E uma brother! média normal, bem normal, é entre R$100 e R$200 por aula, de aula particular, é muito comum. Então, dar aula é uma coisa que vem até antes de você ser atleta profissional no jiu-jitsu. E aí eu comecei a dar aula bem antes do MMA, em 2001, numa academia. Em 2005, ainda antes de entrar no UFC, eu abri uma academiazinha pequenininha em São Paulo, numa sobreloja, e comecei lá. E aí Isso antes do MMA. Antes, mas assim, a academia, como não era o foco meu, nunca me deu um dinheiro naquela época. Tipo, cara, eu lembro que eu no fim do ano, geralmente eu tinha que botar dinheiro, porque saía aluno, não sei o quê, das minhas aulas particulares, ou quando eu comecei a lutar das lutas, entendeu? Eu tinha que botar um dinheiro, mas como eu fui criando aquela cultura de ter alunos, ter amigos, eu nunca quis parar com isso. Porque é louco isso, né? Eu comecei a analisar muito a carreira dos caras que pararam. Assim. Eu sou meio apegado. Eu gosto não só gosto pra caralho de MMA e acompanho, como eu gosto de pesquisar a carreira, de onde os caras saíram, para onde foram e tal. E eu percebi ultimamente que não são muitos os atletas que aproveitam a oportunidade para empreender depois da profissão, né? Tem uma galera que fica muito perdida depois, né? Eu acho que De não saber o que fazer, não saber para onde. Obviamente, como qualquer esporte. Qualquer atleta, né? Eu acho. O Rafinha, e a academia não é o único. Por exemplo, hoje tem o próprio YouTube, tem os cursos online, tem, cara, uma porrada de coisa que você pode fazer que vai te dar essas possibilidades, mas tem muito atleta também que tem uma limitação, né? Eu acho que o mais importante é quando o cara tá nessa transição de parar, começar a se perguntar o que ele vai fazer e começar a fazer essa transição. Pelo menos é o que eu faço, o que eu tô perto de parar, é buscar me perguntar. Mas, realmente, muita gente, e eu acho que não só atleta, qualquer profissão, cara, é que geralmente você se aposenta, sei lá, como engenheiro mais velho, mas a hora que o cara para, tem muita gente que vai perdida, né? Isso. Tem razão. Assim, não é uma exclusividade do MMA, qualquer esporte. E é foda, né? Porque a carreira ela acaba sendo muito curta, né? Por mais, quantos anos você está agora? 31, 38? 42 eu fiz. Porra, você está com 42. Então, assim, você é um Exceção. caso fora da curva, né, cara? E você acha que você conseguiu ir tão longe pelo tipo de MMA que você faz? Ah, com certeza eu fico mais preservado, né? Eu não tomo tanta porrada. Tipo, quando eu fiz aquela sequência de 7 vitórias, os caras fizeram um scout lá, acho que eu tomei, sei lá, 6 socos significantes em 7 lutas. Então, isso com certeza, eu vejo meus amigos Vanderlei, Shogun, cara, os caras, porra, eles ganhando ou perdendo, eles saem já arrebentados, porque não tem como, né? Muay Thai, você... Porra, total. Fala, manda ver. Eu ouvi dizer que você tava, acho que você tá morando fora, voltou, você vai na Hebraica jogar ainda? Jogo. Tenho aqui meu time, cara. Porra, é isso que eu sinto falta de duas coisas, que eu tô morando nos Estados Unidos agora, né? Deixa eu só avisar minha mulher que a comida chegou aqui, peraí. Pode avisar. Amor, desce ali pra pegar comida? Tá, obrigado. Seguinte, eu tô morando agora em Nova York, né? Tá. Porque... Pô, quando eu for pra ir treinar, eu vou te visitar. Quando você quiser. Porra, inclusive pode ficar na minha casa, tem um quarto sobrando. Opa! Tá caro pra caralho. Caro pra caralho. Vou te falar, esse é o maior problema. Eu vou pra Nova York, cara, como gasta dinheiro com Airbnb ou hotel, esse é sempre um saco, cara. Meu irmão, tô te falando de coração, fica na minha casa, de verdade, tem um quarto sobrando, quando você quiser.
Agora, eu fui morar nos Estados Unidos, né? Porque eu sinto que na minha profissão, cara, eu fiz tudo o que eu queria fazer. Tudo. Tudo. Não que tudo tenha sido um sucesso, porque não foi. Mas eu não fiz as coisas e eu não tentei as coisas que eu tentei única e exclusivamente buscando que elas dessem certo. Eu queria fazer. Então, assim, eu dirigi filme, eu fiz, 4, 5 filmes no cinema, 3, 4 séries na televisão, 4, 5 programas diferentes. Tudo que eu queria fazer, eu fiz. Eu senti num certo momento na minha carreira que não tinha mais nada que eu estava querendo, sabe? Que, puta, olha, cara, aquele negócio, pô, seria legal se eu fizesse um filme, se eu produzisse um filme para o cinema, não sei o quê. Eu fiz, cara, tudo que eu queria. Então eu falei, faltou uma hora, faltou aquele brilho no olho para alguma coisa. Só que tinha uma coisa que sempre eu quis fazer, que era fazer stand-up nos Estados Unidos, entendeu? Cara, é você ser lutador de MMA e ter a chance de lutar no UFC. A Mas diferença como, é que... cara, em inglês é muito difícil, cara. Eu gosto de stand-up, mas como é que você... Exatamente, mas como é que... Porque aí tem a parte cultural, tem tudo, né? Eu mando para você os links aqui, que eu não comecei a postar essas coisas porque eu quero produzir o meu especial de 1 hora e aí sim começar a divulgar. Eu te mando depois para você assistir. Eu vi um pedacinho que você fez um em Londres, se não me engano, eu achei bem legal um trechinho. Eu mando para você ter uns trechos maiores. Assim, eu tenho feito, cara, e durante os últimos, desde, deixa eu ver, começo de 2018, fevereiro de 2018. Então são 2 anos e meio que eu estou fazendo, estou morando fora. Morei em Los Angeles e agora estou morando em Nova York. Basicamente para fazer algo que eu sempre amei no lugar aonde eu sinto que os caras são pica, onde eu aprendo, onde cada vez que eu saio de noite para assistir eu vejo gente que me inspira. Não que aqui não tenha gente boa, porque tem gente boa pra caralho. Mas Nova York, cada esquina tem um clube de comédia também, né? Com gente muito boa, entendeu? Verdade. Você pega assim, lugarzinho de merda, que tem, sei lá, 30 pessoas na plateia, você olha um cara, você fala, porra, que do caralho esse cara. É inspirador fazer lá. E também, assim, eu sou um cara competitivo. Esse é um problema, sabe? O problema do esporte, pra mim, me deixou com um vício de competição, de querer ser melhor, que eu tive que segurar minha onda, brother. Porque eu era competitivo de um jeito fora do esporte, no começo da carreira, né? Atrapalhava. Que as pessoas me viam como cuzão. O que esse cara quer ser melhor que eu? Da onde? Por quê? Tá no sangue, né, Rafinha? Tá no sangue. Eu tive que segurar minha onda, porque eu era competitivo nas relações, na amizade, no trabalho, nos relacionamentos. Eu tive que, segurar a onda, porque eu fiquei meio frustrado de não ter chegado no esporte onde eu gostaria de ter chegado. Mas, cara, isso também, de uma forma, me moveu profissionalmente, porque se as coisas deram certo, e os meus amigos do stand-up lá do começo, quando a gente senta para conversar, de vez em quando ainda falam isso. Tem uma amiga minha, um amigo meu que falam isso. O Rafinha, ele era queria fazer as coisas do caralho, e o stand-up eram 4, 5 pessoas que faziam, que o negócio meio que aconteceu, assim, sabe? Eu queria conquistar outros lugares, eu queria viajar, eu queria que a gente fosse para Rio de Janeiro, eu queria conquistar o Brasil. Eu era muito competitivo. Então, assim, chegou num certo momento, obviamente eu tô mais velho, essa onda eu seguro, mas eu tenho vontade ainda de me sentir, como eu posso dizer, desafiado. Eu acho que é o negócio de todo atleta, né? Exatamente. Você busca desafio, assim. Eu fui buscar fora do país, nos Estados Unidos. Minha vontade era fazer stand-up do lado dos caras do mesmo jeito que o jogador de basquete da Croácia quer jogar na NBA. A diferença é que ninguém te leva para os Estados Unidos para fazer comédia, né? Você tem que ir e começar a ganhar o seu espaço. E eu fiz isso. E hoje eu conquistei coisa muito legal lá, assim, sabe? Que é uma história que eu não consigo contar direito ainda nas minhas redes e tal, porque é um mercado tão específico e tão exclusivo que certas conquistas, tipo, hoje eu me apresento no Cellar, no Comedy Cellar, que é o maior clube de comédia dos Estados Unidos, que é um dos clubes de comédia mais pica do mundo. Eu divido o palco com os caras que eu assisti a vida inteira. Só que são nomes, cara, que nem o meu público conhece. É nicho, né? É muito, entendeu? É muito. Então, por isso que eu seguro minha onda de postar essas coisas. Mas
eu moro nos Estados Unidos e eu sinto falta de duas coisas, que é o meu filho, obviamente, Claro. né? Aham. E o meu time, cara, aqui de basquete, que a gente joga, a camaradagem do esporte, que é algo que eu não consegui encontrar em absolutamente lugar nenhum, sabe? Tem Uhum. certas conquistas, Demian, que é foda, assim, sabe? Tem a alegria da vitória, do esporte, que você pode procurar a vida inteira, cara, É que você não vai inigualável. encontrar. É Você uma não vai encontrar. sensação. Mesmo que não seja sabe, em altíssimo nível, sabe, que seja, tudo bem, a bola caiu no campeonato citadino, entendeu? Uhum. No último minuto. Não importa, o que importa é a importância que aquilo teve para você. Mas esse vencer e ganhar, assim, que muda tão rapidamente, te causa uma euforia que, brother, é uma busca que eu sinto que eu continuo tendo, sabe? É Daquela impressionante. bola que caiu faltando 3 segundos no dia que a gente ganhou o campeonato estadual e foi para a Uhum. Liga Nacional. Puta, é foda isso. Então eu sinto muita falta disso. E o americano, apesar de ser extremamente competitivo, ele não é camarada. Não, é diferente. Eu vejo isso no treino de luta, sabia? No Brasil acaba o treino, todo mundo fica no tatame deitado, conversando, batendo papo. Cara, eu fui treinar uma vez, eu lembro, me assustou isso, 2008 em Las Vegas. E a gente ia na academia do Randy Couture. E aí tinha vários caras do UFC lá, eu tinha acabado de entrar no UFC e treinava com todo mundo. O pessoal entrava, oi, 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 pum, treinava, acabava o treino, ninguém nem se despedia, os caras iam pro banho e iam embora. Eu olhava e falava, que não ficou ninguém no tatame conversando, eu esperando aquilo, falando, pô, vou conhecer a galera. Cara, ninguém, a galera é um negócio muito esquisito, muito esquisito. Impressionante. Eu também, é o que eu tô te falando, eu fui jogar basquete com os caras lá, não só fui jogar basquete, como eles têm muito campeonatinho, assim, né? Eu Uhum, entrei num campeonato, tinha um time de comediantes, os caras me convidaram, eu falei, pô, é a maneira que eu tenho de me conectar com outros comediantes. Que apesar de eu estar fazendo o show, já estar trabalhando, eu não conheço os caras, pô, vou jogar uhum, basquete, obviamente jogar melhor que todos eles, pô, que bacana. É uma uhum. maneira que eu tenho de me conectar e de brilhar um pouco, os caras ver, me chamar para fazer outras coisas e tal. Irmão, acaba o negócio, mas não Tchau. deu 0 segundos, os caras estão no carro. Aí, fala, não, porque esse time que eu entrei era o time legal que a galera conectava. Porque Uhum. tinha um restaurante que a galera ia depois. Meu irmão, 80% do time ia no restaurante, pegava a comida, levava de sacola para casa. Os caras não paravam nem para comer. Você fala, Que brother, que povo merda, né? estranho, É cara, que povo esquisito, estranho. é Eu passo esquisito. nos tem uma coisa opressora nos Estados Unidos, assim, Uhum. sabe? Que você passa o tempo inteiro meio pedindo desculpa quando esbarra nas pessoas. É um lugar, cara, o Brasil não existe lugar como aqui. A gente brinca muito com isso, Uhum, né? uhum. Mas é real mesmo, cara. E É lá nos Estados verdade. Unidos eu não consigo sentir isso. Por isso que eu sinto muita saudade dos meus amigos do esporte aqui. A gente tem um grupo no WhatsApp que eles mostram quando que ganha, quando que perde, posta foto, caralho, puta. Eu sinto uma falta imensa disso, assim. E eu cheguei à conclusão que o esporte não é única, exclusivamente a competição, e é o aspecto realmente da camaradagem, mesmo como você estava falando do esporte individual. Eu sinto muita falta disso, cara. É foda, muito foda. Cara, não, é impressionante, você falou tudo. Exatamente a mesma coisa que eu sinto. Culturalmente é muito difícil, tanto que eu tive a oportunidade de morar várias vezes, aí acabei não indo, acho que muito por causa disso, né? Porque, cara, eu tenho amigos meus que vêm aqui em casa, a gente faz um som, aí tem uns amigos meus da academia que a gente fica ali batendo É, papo, jogando conversa fora. E eu sei que aí eu vejo meus amigos que mudaram para os Estados Unidos, tanto para a costa oeste, lá para Califórnia, que é um pouco mais relaxada, tá? San Diego, aham, Los Angeles, quanto para a isso. costa leste, Nova York, que é um pouquinho mais, né, work-oriented. É, cara, a galera começa a entrar num esquema de só trabalho e casa e não tem esse no meio aí, que é o que faz sua vida ser interessante, né? Nova York é uma cidade que hoje eu estou morando agora. Eu moro com a minha namorada, né? Uhum. É uma cidade muito dura, velho. Muito, Muito dura. muito. E o americano tem um negócio que é assim, você fala, você tem um amigo. Aí você tem um amigo que é mais que tá morando lá e tal. Os brasileiros também chegam lá, cara, tem que se adaptar, né? O cara vira meio americanoide. Uhum. Aí você fala, porra, vamos... Porra, quero te encontrar. Aqui no Brasil é o seguinte, eu quero te encontrar. Porra, deixa eu só acabar meu negócio aqui, passa aqui, vamos fazer tal coisa. O Uhum. brasileiro é assim. É. Americano, você fala assim, porra, vamos se encontrar.
que tal daqui a 3 semanas, na quinta-feira, você fala... Das 4 às 5. Isso! Pra Tem tomar um uma café. brecha, tem uma brecha no horário e vamos tomar um café na próxima sexta. Você fala, brother! Aí não pode na sexta, tem que passar para mais 15 dias. Então é um negócio que vai te consumindo, assim, brother. É duro. Foda. Ô, Rafinha, Pô. sabe que eu vou pra San Diego, vira e mexe, eu tenho um monte de amigo lá, né? E aí, cara, tem o André Galvão, que é um puta fenômeno do jiu-jitsu. E aí eu chamo ele, o Eduardo Teres, que é um outro amigo meu, o Alemão, que é um cara que trabalha comigo, o Flávio, que é fotógrafo. Ah, vamos jantar. E fui jantar com os caras, eu falei, pô, legal, tomando um vinho com os caras, jantando e tal. E aí eu falei, pô, vocês têm se encontrado, não sei o que. Aí o André falou assim, Demi, a gente só se encontra quando você vem aqui, cara. A gente não se encontra. Falei, pô, mas vocês moram numa cidade que é cheia de brasileiro, que isso que é o legal de morar aqui. Vocês estão juntos, pô, estavam sempre juntos no Brasil. Ah, não, aqui a vida é corrida, a gente faz... Os caras entram no mesmo ritmo. O ritmo, cara, os caras só se encontram quando eu vou lá. Eles ficam felizes quando eu vou lá, que eu reúno a galera, faço um jantar, vai todo mundo lá. Senão os caras não se encontram. Tem um esquema legal ali, cara, na Califórnia eu estava morando, inclusive fui visitar lá o Verdun, que é meu amigo e tal. Ele tem ali tem uma comunidade, que é ele, o Lioto, o Royce, eles moram quase que num... o Joinha, o cara mora quase que num condomíniozinho ali, e aí os caras conseguem se encontrar e fazer um pouco, se adaptar um pouco melhor, assim, sabe? Mas, puta, é muito duro, cara. Nova York é uma cidade... E agora, meu irmão? Eu nem sei como é que eu vou fazer. Nosso presidente aí conseguiu essa maravilha de tornar o dólar hoje, $1 tá R$75. Então, meu irmão, o aluguel agora, tudo, o negócio da conversão, cara, dói no peito. Quando eu vou comer no restaurante, o cara fala, porra, $20. O que não é 20, são 20 coisas. Você pensa, 20 coisas, 20 moedas, tá ok. Mas 20 moedas, no nosso dinheiro, esse é o foda, eu não consegui ainda ganhar dinheiro, porque eu não consegui ganhar lá dinheiro suficiente para não depender do dinheiro daqui. Então eu sofro muito com esse negócio. O dólar, se tá ruim, eu tomo muito no meu rabo, sabe? É muito duro. Eu fico feliz, não pelo dólar tá alto, mas porque para mim a maioria das minhas coisas são, né, tipo, tanto o UFC quanto o seminário são fora do Brasil. Então para mim, na verdade não é ruim, mas enfim. Você traz o dinheirinho de fora e aí põe no banco aqui, e aí você vê multiplicar. Exatamente, é isso aí. E deixa eu te perguntar uma coisa. Ô, Rafinha, sabe uma coisa? Deixa eu mostrar meu filho aqui, peraí. Vem cá, dá um oi aqui. Oi. Olá, Tom, tudo bem? E aí, Você Minecraft? Meu amigo. Tá. Ele tá falando que ele gosta de Minecraft. A galera tava jogando aqui, meus filhos estavam jogando isso agora aqui. Vai lá, mano, vai lá que daqui a pouco eu vou lá. Deixa eu falar. Cara, você sabe... gravando aqui. Você sabe que eu te conheci, eu ia para Las Vegas essa época, em 2008, lá no Vanderlei, treinar com ele, ficava na casa do Alejara, que é um outro amigo meu gaúcho, que era preparador físico. E aí eu comecei a procurar coisa de comédia na internet. Não sei como eu caí em stand-up, eu nem conhecia stand-up, assim. Porque eu conhecia aquela comédia que tinha no Brasil, tipo de personagem, que o Chico Anísio fazia, o Jô Soares fazia, né? Que é outro tipo de comédia. Personagem, imitação. Isso, exatamente, imitação. E aí eu vi, cara, a hora que eu vi você, eu vi quem mais? Eu acho que eu vi o... Provavelmente o Diogo Portugal. Diogo Portugal, mas tinha uma galera que fazia naquela época. Agora tá me escapando. Uma galera que fez com você também, depois um monte de coisa. Pessoal que foi pro CQC, o Danilo Gentili também. Danilo, cara, eu falei, nossa, isso é muito maneiro, muito legal. E comecei a ficar viciado e assistir essas coisas. No YouTube não existia, não tinha, foi um pouco antes do CQC começar, se eu não me engano. E aí, cara, vocês começaram a bombar na internet e aí começou o CQC. Aí explodiu o negócio de uma maneira que vocês ficaram todos conhecidos. Aí eu lembro que foi a época que eu te conheci. Você me contou como é que foi esse negócio de, tipo, ser um negócio tão de nicho e de repente, cara, você virar conhecido no Brasil inteiro. A internet, né, cara? A internet nos possibilitou algo muito único. Rolou uma coincidência muito grande, assim, sabe? Primeiro que uma série de questões fizeram com que isso desse certo. Primeiro que, realmente, o que você está dizendo, o Brasil sempre foi muito carente de diferentes tipos de comédia, né? A gente sempre teve
A comédia que a gente recebia era a comédia que a Globo nos mandava. Uhum. Era o personagem, era o Chico Anísio, era o Jô Trapalhões. Soares, era o João Kleber. A televisão é que mandava no nosso tipo de humor. Uhum. Eu morei fora. Eu não tive o Jô Soares, o Chico Anísio como inspiração. O meu lugar, eu vinha de outro lugar, assim, sabe? E me encontrei com um grupo de pessoas que sabiam o que eu estava fazendo, sabiam o que era isso. E pessoas que estiveram dispostas a começar algo novo, que começou assim, do zero, zero mesmo. A gente fazia show, no começo a gente chegou a cancelar show por não ter público. A gente falava que a gente só fazia show se na plateia tivesse mais gente do que pessoas que iriam subir no palco, nesse nível, assim, sabe? Era pouquíssima gente que se interessava, sabe? Porque a gente não tinha nenhum tipo de expressão. Você imaginava que Só, podia explodir ou você nem pensava nisso? cara, eu sabia que o que a gente estava fazendo era legal. Eu Uhum. sabia. E sabia que era diferente. Mas eu, obviamente, não tinha ideia de que ia virar o que virou, do tipo as pessoas falarem o nome stand-up. Você vê as pessoas. O stand-up é uma palavra que as pessoas falam hoje em dia. Né? Uhum. Eu vou lá assistir. Vocês que nem sabem de comédia, né? O stand-up, você viu o stand-up do fulano? Eu Uhum. imaginava que ia se tornar uma palavra quase do dicionário de português, assim. Mas a gente no começo sabia que o que a gente estava fazendo era muito legal e era diferente. Quem assistia, a gente ficava meio, pô, que interessante. Rolava uma confusão, porque como eu falava que eu sou do Rio Grande do Sul, que eu sou de origem judaica, as pessoas não sabiam se eu era mesmo, se eu estava fazendo um personagem, mas gostavam. Então a gente sacou que isso era muito legal. Mas eu acho que o boom mesmo que aconteceu, a estourada que deu na nossa história foi com o surgimento do YouTube. É. O YouTube nasceu em 2005. O meu canal Eu do lembro da YouTube página do Rafinha nessa a página época. do Rafinha já era eu tentando fazer coisas assim. A página do Rafinha era o que eu tentei fazer Uhum. de vídeo, né? Eu queria brincar com vídeo, então eu fazia lá videoclipe, me fantasiava com os amigos, era uma brincadeira entre amigos. Mas aí quando teve a história do stand-up, surge o YouTube no mesmo tempo. Assim, eu comecei a fazer o stand-up final de 2003, começo de 2004. O YouTube surge em 2005 e aí as pessoas aí finalmente a gente tinha um lugar para colocar esse conteúdo de vídeo, que era um conteúdo muito pequeno, Uhum. vídeos ali de 1,5 minuto, 2 minutos no máximo. E nesses 2 minutos tinham muitas piadas. O stand-up tem isso, né? Num espaço muito pequeno, você tem muitas colocações engraçadas, que, Uhum. engraçadas ou não, são tentativas de riso. Então, assim, e falava da realidade, falava do dia a dia, gerava identificação. Ao contrário do humor que a gente recebia antes, que era o personagem, cara, eu sou o bêbado, ou eu sou Caricata, né? o caipira. Talvez não só gerasse identificação se o cara fosse um caipira, se o cara fosse bêbado. Nossa história, não. A nossa história, não. A gente estava falando ali do tipo do casamento. O vídeo que bombou muito meu era o Eu vídeo que eu lembro. falava de casamento. Uhum. Então, assim, o vídeo que hoje tem lá 6,5 milhões de visitas. Na época, foi o que construiu o stand-up. Você falava, porra. Aí a pessoa via ali e falava, porra, quer dizer, aonde que eu encontro esse cara fazendo isso? Que se ele está fazendo num palco, aqui eu estou vendo o vídeo, deve ter um lugar onde ele se apresenta. Aí a gente colocava na descrição ou nos próprios vídeos as informações e aquelas pessoas que buscavam aquele tipo de vídeo, como você buscou naquele momento, iam atrás da gente para pagar nos assistir, para nos assistir. Isso construiu o nome do stand-up. Quando surgiu o CQC, eu estava muito bem, assim. A televisão nem era. Eu fiz a faculdade de jornalismo, eu vim para São Paulo morar Uhum. querendo fazer televisão. Mas eu não precisava mais da televisão, eu estava muito Uhum. feliz fazendo aquilo. Né? Uhum. Só que aí surge o CQC, eu fui o primeiro a ser contratado, de todo o elenco do CQC, eu fui o primeiro a ser contratado. Olha eu querendo competir, mas não é isso. Mas aí, não, a história é essa, porque eu tava dentro do perfil que eles queriam, que era um comediante formado em jornalismo. Quer dizer, o cara que tinha observações sarcásticas, irônicas sobre o dia a dia e que tinha formação jornalística. Então, o CQC surgiu, eu falei, cara, essa história se encaixa muito bem na minha, assim, sabe?
mas é na Bandeirantes, um canal que não tem muita expressão, sabe? É um canal do esporte, o cara Bandeirantes sempre foi canal do esporte, Verdade. que transmitia a Olimpíadas, a Copa do Mundo, Boxe. muito futebol, boxe. E eu falei, porra, vamos ver o que é. Aí quando eu soube que o elenco também era de caras mais novos e tal, uma galera criativa e tudo, eu falei, cara, vamos nessa. Mas era um momento que eu não estava precisando financeiramente, porque eu já estava fazendo show para, sei lá, temporadas lotadas em Curitiba. Eu fazia show para 1.000 pessoas em Pô, Maceió. que Tudo isso legal. com os vídeos da Do internet. YouTube. Mas Do YouTube, exatamente. Eu ainda fico meio dividido se... Eu sei que a televisão me trouxe muito, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu cometi uns grandes equívocos para mim durante o período de televisão. Como eu estava muito ocupado, eu acabei abandonando um pouco a internet. E eu sempre soube, Demian, sempre soube que a internet ia ser muito maior do que a televisão para o que eu faço. Não vai ser Rafinha, muito maior, entendeu? É isso, eu você, senti que eu perdi muito tempo. você falou, foi mal te interromper, mas é porque Não, que isso. eu lembrei um negócio agora que você falou para mim, exatamente isso, acho que foi 2010, 2011, quando eu te conheci, a primeira entrevista lá pro UOL, se eu não me engano, 2011, você tinha acabado de sair da Eu Bandeirantes. lembro muito bem que eu te falei. Você Que é me tipo, fala, velho, aproveita que você é jornalista, vai produzir um conteúdo para internet legal. Tem gente fazendo isso. Eu falei para você você isso. falou Lembra disso? isso e falou, lembro disso, e você falou também, tá vendo isso aqui? São seus seguidores na época do Twitter, né? A rede principal. E eu já tinha uma galera lá de seguidores, e aí você falou, isso aqui é o maior valor que você tem na sua vida, ninguém pode te tirar. Investe nisso, produz conteúdo, porque isso aqui não tem. Você tinha acabado de sair por causa daquele problema lá da Bandeirantes. E aí você falou, cara, isso aqui é seu, ninguém pode te tirar. Então, se você investir nisso, você tinha acabado, acho que se eu não me engano, há um pouco tempo atrás, ser eleito o cara mais influente do mundo pelo New York Times e tal. E aí você falou aquilo na época, eu falei, não, legal, mas hoje em dia eu entendo muito mais do que eu entendia naquela. Essa visão você teve muito antes, né, da galera, né? Eu sabia, cara, eu sabia que isso ia ser importante e vou te falar que tem muita gente que critica um pouco as minhas escolhas profissionais, as minhas escolhas pessoais. Eu banquei uma série de problemas, eu banquei a minha comédia, eu lutei contra uma censura, não uma censura governamental, mas uma censura comercial, econômica, financeira, gente que queria bloquear, perder patrocínio. Eu perdi muita coisa naquele momento, mas eu sabia que se eu tivesse um relacionamento honesto com as pessoas que me curtem, eu estava garantido, entendeu? Porque tem maneiras, enquanto a galera que me acompanha e me admira estiver conectado através do comportamento real, aí eu vou poder ter público e ter carreira a vida inteira. Por isso que eu estou te falando, ainda sei que o maior valor que a gente tem é realmente uma conexão real com quem realmente curte o teu trampo. É isso que faz com que você tenha condições de um comunicador, né, de continuar trabalhando. As oportunidades elas vão aparecer. E se não aparecerem, meu público ajuda a bancar elas. Eu tenho certeza que se eu quiser fazer um projeto, um filme, uma série e lançar um fund-me, uma coisa assim, o meu público sabe e vai estar junto comigo, entendeu? Por isso que eu estou te falando. Construir um público, mesmo que não seja como comunicador, ele é algo que te faz uma figura eterna. As marcas vão estar interessadas, as emissoras vão estar interessadas, você vai ter gente ao teu redor querendo arrancar um pouco de você a vida inteira. Você falou uma coisa que acho que é o principal, que eu também pauto minhas coisas, é ser honesto. Porque ser honesto, você vai desagradar um monte de gente, só que se 0,5%, sei lá, da população do mundo, 0,1% da população do mundo gostar de você, que vai ter alguém que gosta, você vai ter um público gigante. Então, com o que a gente tem hoje na internet. Então, assim, quando o pessoal fala para mim, pô, você tem que fazer o trash talk, que não é uma coisa que eu acredito, né? Cada um faz como quer, não julgo também, acho que tem o cara que mas não seria honesto comigo, seria uma coisa desonesta eu fazer um negócio que não. Cara, se eu fizer isso, eu tô indo contra o que eu acredito e contra o meu público que gosta de mim. Então, mas quando, deixa eu te fazer uma pergunta.
essa indicação de fazer trash talk era uma indicação que vinha dos teus manos, assim. Nunca veio uma indicação de cima do tipo, cara, Não, pô, seria legal. Ou, não, como é que funciona isso? O não, UFC não se mete nisso? não. Nunca falaram para mim, faça trash talking ou faça isso. Isso eu não tenho o que falar com todas as qualidades e defeitos que a organização tem. Nunca me forçaram a fazer nenhum tipo de trash talk. Até na entrevista pré-luta eles tentam te arrancar algumas sound bites que eles falam, né? Umas coisas assim que dá para usar, que seja um pouco mais agressiva, mas eles não te forçam a isso. Quem fala são os manos, que nem você fala, os colegas. E é isso. Mas... Ô, Rafinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora eu vi um negócio aqui, mudando um pouco de assunto. Quando você chegou em São Paulo, você estava lá no Rio Grande do Sul, né? Você começou a fazer as coisas, veio para São Paulo. Cara, duas coisas que me chamaram a atenção. Uma que você foi de DJ da Trash, 80, que era um lugar que eu ia na época da faculdade. E outra que você foi locutor de telesexo. É verdade isso aí? Duas coisas, é verdade. Eu não fui, na verdade, não era, na verdade, o telesexo, eu não era, era o seguinte, eu não atendia o telefone das pessoas. O que eu fazia era, a gente tinha uma equipe de 3 homens e 3 mulheres, a gente gravava áudios eróticos para as pessoas ligarem e ouvirem. Então o cara ligava lá e falava, se eu não me engano, era da Vivo. O cara falava, você acessou o serviço erótico da Vivo. Clique 1 para heterossexuais, 2 para homossexuais. O cara clicava 2 homossexuais. Clique 1 para lésbicas, clique 2 para gays masculinos. Aí o cara clicava 2 gays masculinos. Aí o cara fala, clique 1 para diálogos, clique 2 para histórias. Porque diálogos eu tinha que fazer com um cara. Diálogo você não fazia? Não, fazia, claro que fazia. Fazia diálogo e fazia história. Fazia diálogo e fazia história. E aí o cara clicava, história. Clique 1 para meu cavalo é bem dotado. Clique 2 para meu primo do interior é uma surpresa. Aí o cara clicava, 2, meu primo do interior é uma surpresa. Aí era a minha voz falando, eu morei em Carapicuíba há muito tempo. E aí era eu contando a história do meu primo, que era adotado, que não sei o quê. E aí tinha os diálogos, que os diálogos eram constrangedores, né? Eu imagino. Que a gente fazia também os homossexuais, e a gente não era, mas a gente interpretava com muita verdade. E tinha que fazer não apenas as falas, como a gente também fazia os barulhos. Tinha efeitos sonoros, que era o efeito do sexo oral, tinha umas coisas que fazia. Tinha que fazer isso? A gente mesmo fazia. Enquanto a gente estava falando, que delícia, fazia tudo isso, a gente fazia durante o diálogo. E o problema meu era que os 2 meus parceiros que faziam os áudios comigo eram locutores de rádio. Locutores de rádio têm a voz muito grossa. Eu não tenho a voz muito grossa. Ou seja, nos áudios homossexuais, eu era sempre o cara que tomava. Era muito triste isso, cara. Era muito triste. E eu chegava num horário que, assim, eu chegava às 2h30 para fazer o áudio e a primeira mulher chegava só às 13h30, só que era 1 hora só que eu trabalhava. Então, eu não fazia nenhum áudio heterossexual, eu só fazia áudio homossexual. Esse era meu dia a dia no trabalho lá. E eu ganhava, na época, R$300 por hora. Caramba, bastante para a época. Porra, que isso? Por R$300 por hora, eu não só fazia o áudio, como eu fazia a própria ação. Se precisasse, eu ia lá e Mas, porra, puta grana, velho. Caralho. Na época que eu tava quebrado em São Paulo, me ajudou muito. Com certeza. E vocês não começavam a rir, não? Não estavam um do lado do outro? Porque não tem como, né? É difícil, era difícil pra caramba. Com os caras e com as minas, assim. E o problema é que a gente fazia os áudios no estúdio, onde funcionava um escritório. Então, no estúdio, de vez em quando, imagina os caras do escritório trabalhando, rolavam uns gemidos lá de dentro, era uma puta de uma cagada, assim, que a gente fazia. A gente parava pra rir, a gente falava, no final de todo o áudio, a gente falava, acabava sempre uma risada, os dois riam, os dois. Aí os caras que estavam gravando se olhavam, assim, eu e o outro cara, a gente falava, a gente tá precisando muito desse dinheiro, né, brother? O cara falava, puta, é foda, né, brother? Porra,
Tomara que minha família não descubra que eu tô fazendo isso. Eu falava, é verdade. Tomara que eu vire comediante e eu possa contar um dia essa história sem que me sinta tão ridículo. Deu certo, né? Deu. Graças a Deus, hoje eu não tenho problema para contar isso, porque minha empresa não vai me demitir. Fico tranquilo. Ô, Rafinha, por que tem tanto comediante, cara, judeu? Eu cresci aqui em São Paulo e você sabe que a comunidade é muito grande aqui. Eu tenho até umas histórias com amigos meus. E, pô, eu vejo aqui no Brasil mesmo, tem o Fábio Rabin, que é um cara que é meu amigo, tem o Daniel Aham, Zuckerman, aí você vai para fora, tem o Seinfeld, tem o Woody Allen, tem uma galera e eu tava vendo, né, que o pessoal sempre fala humor judaico, e eu fui ver, cara, eu sempre ouvi essa expressão e aí fui ver o que que era. aham. Humor judaico, os caras falam, quando o humor começou tirando sarro da própria comunidade judaica, um humor, né, meio autodepreciativo e Isso. irônico e tal. E é exatamente o que qualquer cara de stand-up faz, né? Talvez tenha a ver É, com isso também, né? é um pouco isso, é um pouco isso. O... É louco, eu estava vendo um documentário outro dia muito interessante sobre sobre o humor na crise. Era isso, era humor na crise, humor em tempo de guerra. E como é que. E aí, entrevistas com pessoas que passaram, assim, os velhinhos, que tiveram nos Uhum, campos de uhum, concentração, que sobreviveram, e eles contando que entre eles tiravam muito sarro da situação, que eles riam muito, até mesmo assim, passando fome, ameaça de ser de morrer a qualquer momento, seja de aham, uma doença, seja de uma experiência do exército nazista, eles conseguiam ver graça nisso tudo. Então, o judeu ele tem essa pegada, ele consegue tirar sarro de si mesmo, ele gosta de brincar com a sua própria situação e tem a questão da autodepreciação, assim. Ele gosta de fazer humor sobre si próprio, ele não se leva muito a sério, quanto às suas características, é a característica do próprio povo judeu. uhum, Então, o stand-up, a nascente do stand-up, que é tirar sarro de si mesmo, tem muito disso. Eu tenho isso. Então, assim, para mim, no palco, sempre foi importante eu tirar sarro de mim mesmo, porque eu sou uma figura que, comparado com os meus colegas, eu não tenho o carisma do Tirolipa, entendeu? aham, Eu aham, não tenho a graça do Shaolin. Esses caras sobem no palco, você olha e fala, mano, esse cara é engraçado. Só dele estar vivo, ele já é engraçado. uhum, Eu não. Eu sou um cara de 1,98 m, entendeu? Tenho os ombros largos, quer dizer, os barbudos. Eu não tenho cara engraçada. Eu uhum, preciso ter material. Então, eu preciso tirar sarro de mim mesmo para o cara ver que eu não me levo a sério e isso me abre o precedente de poder zoar ele ou zoar o meu universo. Se uhum, eu não tiro sarro de mim mesmo e fico apontando, do auge dos meus 1,98 m, eu fico muito cuzão, entendeu? uhum, Por uhum. isso que quem não me conhece ou quem não conhece o meu trabalho e pega aquelas frases fora de contexto dos processos e tal, Que é o que acha mais que eu tem. sou um filho da puta. A quantidade, gente, a quantidade de gente que me conhece e fala, porra, mas pô, você é legal, né, cara? Pô, eu Uhum, achava que você fosse assim, metido, meio trouxa e tal. Eu ouço muito isso. E eu entendo o meu porte, tudo isso. Então eu preciso não me levar a sério, entendeu? Porque senão eu aham, fico só apontando. E aí é um problema. Eu tinha esse problema na época do CQC, sabe? uhum, O CQC era isso. Porque como o CQC tinha os caras que faziam outras coisas, outro cara fazia um humor, o Marco Luque fazia um humor mais bobinho, uhum, era mais uhum, palhaço, tinha o Oscar Filho que era mais físico. Eu uhum, podia ser o cara um pouco mais arrogantão. Era bom essa posição para mim. Entendeu? aham, Então ajudou nessa construção também, sabe? aham, Grande, de barba, tudo isso construiu um pouco essa personalidade. Mas saber da onde eu saí e que o humor, essa minha raiz judaica me possibilita brincar comigo mesmo, faz com que eu consiga aliviar um pouco a visão do outro sobre mim mesmo, entendeu? Caralho, Não. acho que eu nunca dei uma explicação tão boa sobre isso quanto eu dei agora. Vou separar esse trecho e vou Não, postar na internet. e você sabe, cara, que eu vejo hoje em dia, né? Eu sempre gostei de humor e acompanhando que os Estados Unidos têm uma coisa engraçada, né? Você que tá lá,
ele é o país, talvez, ali, principalmente Nova York e a outra costa lá, a costa oeste, que é a Califórnia, mais politicamente correto do mundo, né? Ah, Então, sim, tudo é sim. tudo patrulhado, certinho. Mas Aham, eles têm o outro lado da liberdade de expressão que eles levam. Tipo, aquilo como se fosse, é igual o amendment lá de arma. O cara aham. tem o direito de ter arma e acabou, não interessa. E o cara também tem direito, tanto que até o pessoal de esquerda lá, eles não querem impedir o direito de ninguém ter arma, eles só querem um pouco mais de controle, né? E o pessoal Uhum. de direita quer controle zero, que o cara tem né, uma metralhadora de guerra dentro de casa. É, é. Mas os caras são muito... eles tomam muito cuidado com esse negócio de direito de expressão. E aqui no Brasil, é engraçado a quantidade de processos que você tem. Até, eu nem quero entrar nesse assunto, porque é chato pra caralho, eles já falaram 20 vezes, mas o negócio Não, lá não, não da... é chato. E Não, na não, não, verdade, eu não. digo o assunto lá da época do CQC. Eu Aham. tava assistindo o dia que você falou aquele negócio, que deu deu processo, não sei. Cara, foi uma besteira que, tipo assim, besteira que eu digo assim, não tinha nada demais, foi uma piada ali corriqueira, não era... E, Mas foi cara, gerou importante, um Demian, negócio gigante. gerou um bafafá, mas foi importante que aquilo tivesse acontecido e outras coisas tivessem acontecido comigo. Uhum, E olha, posso te falar uma coisa? Se é para eu ser a bala do canhão e tá tudo bem, entendeu? Não tem problema. Também é o preço que eu pago de ter feito as coisas do jeito que eu fiz, entendeu? Eu uhum, fui lá para frente. A linha que os caras queriam me colocar aqui, eu estava sempre empurrando lá. Eu estava sempre e tô ainda sempre confrontando os limites que querem me impor. Foi uhum. importante isso acontecer para que a visão de muita gente também fosse essa visão que você está tendo agora. Não é só você que me fala esse tipo de coisa. Porra, mas aquilo ali, pô, que bobagem. Na época foi um absurdo, mas foi importante que aquilo acontecesse para que eu trouxesse esse diálogo, as pessoas entendessem que aquilo era uma bobagem. Uhum. Entendeu? Para que as pessoas, para que essa discussão e que para que os meus colegas tenham liberdade de trabalhar, para que os meus colegas tenham liberdade de poder se expressar, de se expor, a liberdade criativa, entendeu? É importante que eles tenham. Então foi importante que aquilo tenha acontecido para que a gente tenha, para que a gente consiga chegar onde a gente chegou agora, entendeu? Mas Uhum. foi uma bobagem. Nos Estados Unidos, você pode falar o que você quiser. Você tem a liberdade que você falou. A primeira emenda é a Constituição da Liberdade de Expressão. A segunda emenda é a liberdade das armas, de você ter as armas. Agora, também a chatice que os caras te impõem é impressionante. Então, assim, o que é melhor? É. Você ser processado e não repercutir, ou você não ser processado e todo mundo encher o seu saco? Uhum. Porque o que incomoda não é o processo judicial. Cá Uhum. entre nós, assim, que a justiça não saiba disso, mas eu ganhei muito mais dinheiro com a piada que eu fiz da cantora do que o que eu paguei no processo, entendeu? Uhum. Isso me gerou muito conteúdo, muito material, eu sambei muito em cima e também lucrei em cima dessa história. Claro. Perdi muito também. Uhum. Obviamente, se você for comparar com os patrocínios que perde, os eventos e tal, o quanto atrapalhou a minha carreira, obviamente eu perdi muito mais. Mas eu também dei uma lucrada em cima disso. O que atrapalha é a dor de cabeça que isso gera. A dor de cabeça e o policiamento é que faz com que o evento não me chame, com que a empresa ache que eu sou inconsequente, com que muita gente do público ache que eu sou um psicopata, entendeu? E isso é a encheção de saco. Uhum. Então, assim, a liberdade de poder falar, por isso que eu estou te falando, nos Estados Unidos não te censuram. É, A exato. injúria, a difamação, é muito mais difícil de você conseguir ganhar um processo disso. É até Uhum. ridículo, o próprio americano não vai te processar, porque me ofendeu. Mas, ao Uhum. mesmo tempo, a encheção de saco lá é tão grande, brother. Eu vejo isso com os meus colegas, eu estou fazendo comédia lá, todo mundo está muito preocupado, puto, mas essa piada é meio pesada, pode ser que o povo não goste. O tempo Autocensura. inteiro... isso é a pior coisa. É disso que eu tentei fugir, a da autocensura. No momento que os meus problemas e a encheção de saco fosse tão grande que me impedisse de criar, aí seria um problema. Então eu tentei sempre me manter equilibrado, não sofrer muito, para que eu também não desse um passo atrás e parasse de ser comediante e fazer o que eu gosto de fazer, entendeu? Uhum, uhum. Você sabe que tem uma coisa, mais uma vez, que é lugar comum pra caramba, que é clichê, que o pessoal fala, qual que é o limite do humor? E eu sempre tive essa dúvida, por exemplo,
eu acho que o humor, cara, é quase, tipo, sem limite, mas, por exemplo, eu não acho graça em piada racista, não consigo ver graça nenhuma, né? Mas o patrulhamento é foda, porque você faz uma piada igual você fez aquela. Eu não lembro se você falou do cara com a camiseta 100% negro, sabe? Até um amigo meu que é negro contou essa piada. Aquilo não é uma piada racista, pelo menos no meu ponto de vista, né? Tem Porque maneiras racismo, de. ele é quando você relaciona, sei lá, a raça da pessoa com um padrão moral, alguma coisa que não é o que você fez naquela piada. Então, esse amigo meu que é negro que contou e ele mesmo não considera. Mas esse patrulhamento, as pessoas vão tirar aquilo de contexto e vão te achar de alguma maneira, né? Nem sei se aconteceu nesse caso. Não, esse é o problema. A questão é o seguinte, eu sou a favor de qualquer piada. Eu vou no limite do limite do limite. Para mim, eu gostaria de viver numa sociedade madura suficiente para que eu fosse o responsável, só eu, o comunicador, o comediante ou o jornalista, para que eu pudesse definir ou discernir o que eu considero certo ou errado dizer. Mesmo a piada racista, eu posso pessoalmente não achar muita graça, que nunca fiz. Eu não sou contra um outro profissional fazer. Talvez eu não vá achar graça. E aí que está o risco. O risco maior é que esse cara faça uma piada que o povo fala, não achei muita graça, não. É isso que é duro para o comediante. Não é o cara falar, me ofendeu, e todo mundo tá rindo, e o cara me ofendeu, vou te processar. Para mim, se acontecer isso, meu irmão, eu consegui atingir o meu objetivo. Agora, se eu faço uma piada que o povo não só se ofende, como fala, puta, isso eu não achei graça. Aí é o problema, entendeu? Então, assim, eu quero que as pessoas tenham liberdade de fazer, o que não significa que o outro seja obrigado a achar graça de tudo também, entendeu? Só que eu quero poder viver numa sociedade democrática e madura o suficiente para que eu que faça o discernimento do que eu posso ou não posso dizer. Não vem um órgão governamental ou um juiz que vão lá e me multem por algo que eu disse. Por isso eu sou a favor de qualquer manifestação. Eu sou radical da liberdade de expressão. Até nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há um tempo atrás, teve um protesto da superioridade branca. Você fala, um bando de filho da puta. Concordo plenamente. Eu não quero me associar com esse tipo de gente. Claro. Mas eu admiro a sociedade americana dar espaço até para esses filhos da puta se expressarem. Porque se não se expressam, esses caras não vão a público, faz escondido, comunidade escondida no Facebook, violência na madrugada, esses caras vão sendo oprimidos e uma hora dá merda. Até por saber quem são esses filhos da puta, né? Claro! Porque exatamente. Gera uma discussão na sociedade que ainda existe gente com esse tipo de mentalidade em 2020, né? Se você proíbe, você não sabe dividir. Eu quero saber que o meu melhor amigo ou um grande amigo meu é um racista para que eu não possa mais andar com esse desgraçado. Se esse cara fica fazendo movimentos escondidos e batendo em gente no metrô, no meio da madrugada, como é que eu vou saber quem é quem? Para mim, eu sou completamente a favor à liberdade de expressão, por mais duro que isso seja, entendeu? Obviamente, assim, não... que não vai levar. Eu também, assim, o que leva à violência, né? O que o cara disse incitou a violência. É possível que isso aconteça. Também não tenho lá grandes, não sou juiz de direito para dizer isso, mas eu sou a favor de que você tenha liberdade para se expressar, seja o jornalista, seja o comediante, porque, brother, você censurar a fala de um crítico político. Daqui a pouco tem político que está processando sob injúria e difamação um jornalista, esse cara é impedido de fazer o trabalho dele. É o começo da ditadura em qualquer estado autoritário, né? Começa exatamente, assim, né? É isso. Exatamente, é isso aí. E me diz uma coisa, a galera, hoje em dia, que eu vejo, assim, se ofende muito mais do que antigamente, né? Por que você acha que está acontecendo isso? E acho que nos Estados Unidos mais ainda, né? A galera se ofende assim, impressionante, surpreendentemente fácil por qualquer coisa
que acontece? Até uma expressão aí que os caras falam trigger, né? Que é tipo, você falou alguma coisa que deu um gatilho numa pessoa e ela pode, tipo, ela quer falar mal de você porque aquilo te lembrou uma outra coisa que... E aí tem aquela briga para ser a pessoa ofendida e as pessoas parece que fazem isso até para ganhar atenção. É muito esquisito isso que está acontecendo aí. Eu tenho até um pouco de preocupação que chegue forte no Brasil, apesar que eu acho que a nossa cultura é um pouco diferente. Tem duas. Não, tá chegando forte pra caralho. Mas tem duas, acho que dois movimentos que eu acho que explicam isso. Primeiro é a força da internet, né? Uhum. Que a internet deu voz para todo mundo, o que é muito positivo, super positivo, porque olha o que a gente está fazendo aqui, vai atingir um monte de gente. Que oportunidade maravilhosa é isso. Verdade. Há 15 anos atrás, você ia ter que tentar um programa no SBT para a gente fazer isso. Hoje estou eu com o meu fonezinho do celular e você com o do seu, a gente vai atingir milhares de pessoas fazendo isso. Verdade. Então, assim, deu voz e deu espaço para muita gente, mas, por outro lado, também abriu espaço para o chato poder se expressar. Os pés no saco, que estão ali policiando tudo, eles têm uma voz ativa e você quer fazer parte de um movimento, você quer abraçar. O ódio, ele gera muito mais atenção na internet do que o amor, entendeu? Então, assim, se algo te incomoda, você vai a público, você quer falar, ele faz parte da raiz do próprio ser humano. Só você notar que você está na cidade de São Paulo, você pega um trânsito de 2 horas para chegar em casa, você não para de falar na porra do trânsito quando você chega em casa. E o dia que não tem trânsito nenhum, o que você faz? Você não fala nada, porque não deu problema. Problema sempre move a gente, entendeu? Então, isso é a raiz dos comentários na internet. Então, esse policiamento nasce um pouco desse universo online. Assim. E do outro lado tem, sim, não dá para desconsiderar, que eu considero muito positivo, existiu nos últimos anos, principalmente assim, a gente teve um governo de esquerda há muito tempo, os Estados Unidos também tiveram um governo de esquerda durante muito tempo, os movimentos sociais ganharam muita força, entendeu? Para proteger os direitos dos negros, das minorias, dos homossexuais, e isso é muito legal. Claro. E esses caras, muitas vezes, usam esses gatilhos, que seja o comediante, que seja o jornalista, para bater em cima e defender as suas causas, o que eu considero tá ok, entendeu? Eu não vejo problema nenhum no movimento feminista fazer um protesto na porta do meu bar. Claro. Eu acho Liberdade okay do mesmo jeito que você tem, né? Exatamente. Não vou eu querer condenar os caras e não impedir que eles façam isso. Entendeu? Infelizmente, às vezes isso acontece com uma frase fora de contexto que foi tirada de um show ou não sei o quê, mas o valor desses movimentos sociais ele é muito maior do que a minha piada, entendeu? Hoje a gente tem o movimento feminista ganhou, olha, a mulher ganhou tanto espaço, a gente tem hoje falando sobre igualdade salarial, a gente tem mais espaço para o povo negro nas instituições, nos trabalhos, as minorias. Porra, é legal pra caralho isso acontecer. Claro. O lado negativo é que o policiamento aumenta, faz parte, entendeu? E se eu tiver que ser gatilho disso, eu tô ciente. É um jogo que eu comprei, entendeu? Faz parte, não tem problema nenhum. Na balança, acho que a gente ainda tá ganhando, né? Exatamente, brother, é isso aí. E eu acho que o maior desafio da gente hoje em dia é o que você falou, quando minha mãe é mestre nisso, cara, ou minha tia, de mandar coisa que elas receberam no WhatsApp ou em alguma rede social. Você viu que, não sei quem falou isso, você viu que descobriram a cura do coronavírus? Você viu que... Mãe, quando você vê uma notícia, eles querem que você clique naquela notícia. Então, presta atenção no que a notícia se pergunta, é verdade, que interesse tem por... Acho que isso é uma coisa legal da faculdade de jornalismo também, né? Esse pensamento crítico. Que é estimulado, assim, acho que duas coisas, uma que você falou, que é aprender a escrever mais resumidamente, mais conciso, sem ficar floreando muito, e isso acho que serve para qualquer profissão na vida, e esse pensamento crítico de você olhar uma mídia e tentar entender o que tem por trás daquilo e também não sair julgando. Eu lembro que a gente estudava um negócio na faculdade, que teve uma escola aqui em São Paulo, acho que no ABC, que eram japoneses que eram donos, e uma criança uma vez acusou de pedofilia o dono.
falou que ele Isso, botou ela no colo, fez não sei o quê. isso. E, cara, os caras acabaram com a escola, apedrejaram, É, destruíram, né? Fuderam é a não. história da. Eu lembro, escola base, que se Escola chamava base, esse negócio. exatamente. Acho que aqui na É. Grande São Paulo. E, cara, depois era descobrir, a menina falou, não, na verdade eu não falei, eu me enganei. Na verdade, a menina parece que tinha contado essa história porque teve pressão de alguém para falar isso, não sei o quê. Cara, acabou com a vida da sua. Então tem que tomar muito cuidado com a responsabilidade que você tem, tanto como mídia como quanto espectador. Você tem que pesquisar as coisas, não Cidadão, dá para né? sair. Né? O cara chegar, o Rafinha é filha da puta, cara, e tem que ver por que o Rafinha tomou aquele processo. Pô, é ou não é? Uhum. Valia a pena, não valia? E outra coisa, eu acho, cara, que em termos de piada, a sua profissão é muito fácil você errar também. Tipo, fazer uma piada que você, puta, essa não achei de mau gosto, não gostei. Isso é, Claro, né? E, tipo, não é por isso que você tem que ser esculachado pro resto da vida, né? faz parte dos erros e acertos. Imagina se cada vez que você erra uma posição, o povo Uhum. vai cair de pau em cima de você. Entendeu? É É, isso. Então, você está fazendo jiu-jitsu, você errou a posição, errei a chave de braço, o povo cai em cima de você e fala que você é um bosta. É né? esse o risco que a gente O foda é corre, quando eu erro entendeu? a defesa é que meu braço que vai embora. Então, é isso. Mas é isso, entendeu? É o risco que a gente corre. Mas eu acho que vale a pena. Eu gosto muito do que eu faço, cara. E tenho e essa minha ida para os Estados Unidos tem me pego, eu peguei um novo amor pelo meu trampo, assim. É legal correr risco também, sabe? Uhum. Uhum. Uh, se não estão gostando, se o barulho que volta contra você é grande, significa que tem muita gente te ouvindo. Uhum. E era para isso, e foi para isso que eu saí de Porto Alegre, meu irmão. Uhum. Para as pessoas te Talvez eu ouvirem. tivesse, exatamente, talvez eu tivesse hoje em Porto Alegre feliz sem problema nenhum, Uhum. mas assim, com um público limitado à minha cidade. Hoje eu consigo atingir não só o meu país inteiro, como agora tento uma carreira internacional. Isso é uma possibilidade única, então eu não tenho do que reclamar, entendeu? Uhum. Por aí. Aliás, eu não conheço nenhum cara que faz stand-up brasileiro que foi fazer carreira fora. Tem alguém que eu não saiba? Não tem, cara, Você acha não que é o tem. primeiro, né? É o primeiro. Tá Quando eu muito, chego lá, no, tá muito quando eu chego competitivo, hein? Não, é quando eu chego lá, é que agora a minha competição é com eles, né? Então, Aham. quando eu subo no palco lá, se eu sou engraçado ou não sou, não é da onde eu vim, né? Não é disputa de seleções, é tipo, subiu no palco, o brasileiro não é engraçado, foda-se, não vai ter ninguém do Brasil nessa porra, entendeu? É É por verdade. aí. Então eu sinto que eu levo nas costas toda a minha galera, né? Mas levo a minha vontade de vencer num lugar competitivo pra caralho. Eu tô super animado e louco pra voltar, né, brother? Porque, pô, essa porra desse coronavírus fudeu É meus foda, planos. foda. Mas você me perguntou o negócio da academia, né? De empreender tal, junto com a carreira de atleta. Você tem o Comedians ainda, você faz parte lá? Porque o Comedians é um Olha, clube meu de irmão, comédia grande em São Paulo e você que começou ele, acho que junto com o Danilo Gentili, mais alguém, né? Eu, Danilo e mais um sócio. Aham. Eu não sei como é que essa história vai ficar depois desse coronavírus aí. Ah, Não porque tá sei se fechado, né? está fechado, o prejuízo é muito grande, a gente É, tem muito funcionário. Então, assim, é grande, né, o corre, clube, né? é muito grande, é um espaço É. para 300 pessoas, tem manutenção, tem um aluguel caríssimo, o aluguel do Comedians hoje é mais de 40 pau. Então, assim, a gente não sabe se vai Uhum. sobreviver a esse momento aí, não, cara. Ainda é você, o Vamos ver. Danilo e esse sócio? É. A gente está no momento agora de definição. Como é que é essa história? Porque o Danilo é um cara que tem visões, pelo que eu vejo, um pouco mais à direita, você um pouco mais à esquerda. Vocês se dão bem? Como é que é? Cara, o nosso relacionamento ali da sociedade ele é tão pequeno, sabe? Uhum, A gente lançou o negócio e hoje colhe o que a gente fez, entendeu? O bar, ele anda com os comediantes que, sabe, já tem muita gente boa fazendo lá. uhum, Ele não uhum. precisa da gente estar lá o dia inteiro, sabe? Então eu nunca tive problemas profissionais com o Danilo. Tenho mais problemas pessoais mesmo, né? Mas isso é uma história que eu acho que uma hora acaba. Uma É, hora a gente vai amadurecer e resolver os problemas. todo mundo. Ô, Rafinha, me diz uma coisa agora, mudando de assunto totalmente aqui já. Tô indo pro final, mas eu queria te perguntar um negócio. Cara, eu te conheço, você é um cara de 2 metros de altura, praticamente. Como é que os caras. Sim. E eu conheço o Louro também, que é o Uhum. cara que é parceiro do Aldo, que eu conheço há muitos anos por causa do jiu-jitsu.
como é que os caras te botaram pra fazer o louro que tem 1 metro e, sei lá, 1,70 m, 1,65 m, 1,65 m. e o cara de 2 metros. É engraçado que o pessoal da luta falou, caralho, como que os caras botaram o Rafinha pra fazer o louro, cara? O cara é fisicamente totalmente o oposto, né? E o pior, E eu velho, tô falando do filme é do Aldo, que... galera, pra vocês que não sabem, o É, Rafinha Bastos, ele fez o Louro, que é um parceiro do Aldo, amigo meu também, mora em Nova York, que pelo menos morava até outro dia, e é lutador também da Nova União, e ele tem 1,65 m, o Rafinha tem 2 metros, e o Rafinha representou ele no filme do Aldo, Mais Forte que o Mundo, né? E o pior é que não me deram nem tempo para me preparar, nem nada disso, bro. Eu cheguei numa semana, falei, a gente grava semana que vem. Falei, porra, velho, eu vou fazer um lutador, brother. Deixa então eu puxar um ferro, me dá um tempo. Falei, não, velho, vai gravar semana que vem. Eu falei, porra, brother, eu tô fazendo um outro trampo, caralho. Mas você vê como eu sou bom ator, cara. Bom ator, ele fica com 1,60 m, entendeu? Mas o próprio Loreto, que fez o Aldo, o Loreto tem 1,85 m, entendeu? E o Aldo tem 1,60 m, Não, lógico. 1,70 m. Eu tô brincando, na verdade, assim... Não, eu sei. É que teve Eu sei, gente mas... do meio da luta que falou, pô, que absurdo, que eu falei, cara, isso é um filme, isso aí é uma coisa, é uma ficção, não é realidade. Né? E o pior não é nem isso. A minha preocupação maior era o seguinte: não era um papel cômico o do Louro. Uhum. Eu é que tornei os textos engraçados, entendeu? Uhum. Porque não era para ser engraçado o negócio. E aí o diretor adorou, porque falou, porra, eu tenho o filme é super pesado, mas tem um alívio cômico. Então aí meu papel aumentou e tal. Uhum. Mas, puta, pra mim, cara, e o filme é legal pra caralho. É legal, eu gostei pra bom caralho filme. do filme. Eu gostei também. É um filme bem produzido, foda. Uhum. E pra mim tá no maior filme de MMA do país. Foi um puto orgulho, assim, sabe? Eu nunca tive a oportunidade de conhecer o Louro, mas eu duvido que ele tenha ficado feliz com a minha interpretação. Ele treina aí perto de você, não sei onde você tá em Manhattan mesmo, mas a academia do Shaolin acho que é na 50 com a 7ª, ou na 48 com a 7ª, um negócio assim. Mas eu tô em São Paulo. Eu tô mais perto de você. Eu sei. Eu digo a hora que você vai voltar, né, pra lá. Brother, Depende do Trump, né? Eu tô preso aqui por enquanto. Ah, você veio quando começou esse negócio? Aí... Vim correndo, né? Porque pelo menos para ficar perto do meu filho durante esse tempo, né? Porque não queria ficar parado sozinho em Nova York sem poder trabalhar, gastando em dólar e longe da minha família, né? Então eu vim para cá correndo. E no inverno ainda e trancado dentro de um apartamento provavelmente pequeno, porque lá é tudo um absurdo. Exatamente. Né? Não tinha muito o que fazer. Eu falei, puta, vou embora e volto quando as coisas melhorarem. Agora tá melhorando lá e piorando aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa história aí. Vamos ver. Vai dar tudo certo. Rafinha, pô, obrigado demais, cara. Foi demais essa conversa. Que nem eu falei, eu tenho esse projeto faz tempo já de querer fazer esse podcast de formato mais longo. Muita gente, né, fala, pô, eu prefiro mais curto, vão ter os drops lá no canal, mas tem essa parte, eu mesmo ouço muito podcast, eu vi o seu com o Joe Rogan, que é um cara também que eu gosto, e ponho no carro aqui em São Paulo, a gente dirige pra caramba pra ir pra academia, pra voltar, então eu vou ouvindo, e acho muito legal esse formato e quero trazer mais essa galera aqui. Tô trazendo no começo só gente que não é da luta, apesar de muitos terem uma relação com o meio da luta. Pessoal, se vocês gostaram, assinem o canal da MMA Brasil, assinem o podcast lá nos aplicativos. E, pô, Rafinha, se quiser dar um recado aí, falar qualquer coisa. Obrigado, meu irmão. Tô feliz pra caralho que você tá fazendo isso aqui. Tô orgulhoso por você, acho legal. Ouvi sua dica depois de 10 anos, mas ouvi. Demorou um pouco, mas ok. Mas legal pra caramba, cara, que tudo dê certo aí, que o projeto ande. E é isso aí, meu irmão. É se reinventar, criar coisa nova e partir para a próxima. Usar o teu conhecimento de jornalista foi um papo muito legal, adorei fazer. E sabe que você precisar também, precisar de contato de amigo, de comediante, de artista, que você acha que eu possa vir a conhecer, sabe que pode contar comigo para fazer apoio para você aí, quando você quiser, mano. Com certeza. E uma hora vamos fazer outro. A hora que eu tiver mais habilidoso nisso, eu quero fazer outro com você. Mandando bem pra caralho, relaxa. Valeu. Rafinha, quer deixar alguma rede social, alguma coisa aí? Cara, não, galera segue o meu Instagram lá, que é o @RafinhaBastos, eu tenho postado bastante coisa lá, tenho feito uns videozinhos legais, e tenho minhas redes aí, a turma que quiser me seguir, me mandar um recado, manda uma DM pra mim falando lá, assisti lá o papo com o DM e tal, e eu prometo que eu te respondo.
Valeu, valeu, Rafinha. Valeu, galera. Valeu, irmão. Obrigado por assistir. Valeu, até semana que vem.